Hallo, wie geht es Ihnen? Lassen Sie Sauerkraut machen? Nossa, esse croma ficou uma porcaria. Meu, desculpa aí meus amigos do cinema. Eu estiquei um lençol aqui em 5 minutos. Muita gente tem medo de fermentar verduras e legumes em casa por conta do risco de contaminação. O mais comum é montar em conservas com sal e vinagre e depois pasteurizar. A diferença é que o produto fermentado não só fica muito mais gostoso por causa das alterações organolépticas, como contém em seu meio micro-organismos vivos benéficos, ou seja, os probióticos. A pasteurização nesse caso, que tem o intuito de destruir os micro-organismos ruins para a saúde, acabam destruindo também os micro-organismos bons, que são os probióticos. O chucrute é um exemplo de produto da lactofermentação, que nada mais é do que a conversão dos amidos e dos açúcares, em ácido lático pelos lactobacilos. Existem inúmeras maneiras de fazer chucrute. No meu caso eu vou usar o suco de uma maçã junto com a salmoura, mas existem tradições e temperos dos mais variados, aí, com bagas de zimbro, semente de cominho e até vinho branco. Na Polônia, por exemplo, é comum utilizar purê de batata misturado com o chucrute. O repolho pode ser cortado em tiras, ralado ou até fermentar inteiro. Eu vou fazer o meu enrolado em folha, formato charuto. Por isso eu coloquei o repolho inteiro na salmoura por 6 horas, para ele amolecer um pouco para ficar mais fácil de soltar as folhas sem quebrar. Quanto mais tempo, mais amolece. Você pode induzir a lactofermentação de duas formas. Pegando um pouco de água ou caldo de algum produto lactofermentado, pode ser de um picles ou de um outro chucrute mesmo. É claro que esse produto não pode ser pasteurizado, porque o que a gente quer é justamente pegar essas bactérias desse produto para poder passar para a nossa salmoura. Ou você pode usar um Yakult ou algum outro produto industrializado que contenha lactobacilos vivos. A outra forma é simplesmente criar um ambiente favorável para o desenvolvimento natural dessas bactérias. A água e os utensílios têm que ser fervidos para uma boa esterilização e o resto fica por conta da natureza. O sal e a água, que vai ficando cada vez mais ácida, vai inibir o desenvolvimento dos micro-organismos ruins. Independente de você iniciar o processo usando uma cultura de bactéria starter, saiba que o processo é complexo e não se dá apenas por um tipo de bactéria, sim por um conjunto de bactérias em etapas sucessivas. Para se ter uma ideia, ao colocar o repolho na salmoura, as bactérias benéficas, ou seja, os lactobacilos, representam cerca de apenas 1% da população total de bactérias. O restante é justamente as bactérias que não se desejam, as bactérias aeróbias. E aí está a importância de evitar ao máximo os espaços com oxigênio dentro do pote. Você consegue isso apertando o repolho e afundando na salmoura para expulsar o ar, no caso do repolho ralado. Pode colocar um peso sobre o repolho para manter ele submerso na salmoura, ou usar um airlock, que é o que eu vou fazer, que serve para que o gás carbônico produzido pela fermentação expulse o oxigênio por pressão. Quanto mais oxigênio sai, mais os lactobacilos, que são anaeróbios, se multiplicam. Eu vou usar o coração do repolho como rolha ou tampão para impedir o contato dos rolinhos de repolho com oxigênio na superfície. Então eu usei a tampa do vidro como medida para poder cortar. Depois de separar as folhas, eu retirei parte do talo para poder enrolar as folhas sem que elas se quebrem. Esses talos eles vão fermentar junto com os rolinhos e vão servir também de calço para segurar os rolinhos no pote para eles não ficarem boiando. Alguns parâmetros interessantes. Quanto mais sal se usa, mais lenta é a fermentação. Quanto menos sal se usa, mais rápida é a fermentação. Com relação à temperatura, quanto mais alta a temperatura, mais rápida é a fermentação. Quanto mais baixa a temperatura, mais lenta é a fermentação. Fermentações mais rápidas produzem um chucrute menos crocante. Fermentações mais lentas produzem um chucrute mais crocante e com sabor mais apurado. Então depois que você encaixar o repolho direitinho, eu cubro ele com uma folha
e travo com o coração do repolho. Coloco o suco da maçã verde e completo com a salmoura do balde. Meu chucrute vai fermentar por 20 dias a 18 graus Celsius. A partir daí já vai estar bom para comer, mas eu vou deixar na geladeira a mais ou menos 4 graus Celsius por volta de 4 meses para ele melhorar ainda mais o sabor. Depois de 20 dias eu retirei o airlock, tirei o coração do repolho e aí eu descartei as partes que ficaram com contato com oxigênio. Fatiei o coração e eu vou provar com um socol artesanal de 3 meses de maturação. Sensacional! Aí é só completar com água potável até a boca e colocar na geladeira para terminar de maturar por mais uns 4 meses. Vou ficar por aqui comendo mais um pouco disso. Tchau! Um abraço para todo mundo.